Muito bem, ups and downs, o momento em que a gente o que gostou mais e o que gostou menos no episódio. Vamos lá. Cadê? Começa comigo, então. Eu até já estava adiantando, né, antes, dizendo que esse momento, essa cena aqui, é o momento em que o Cisco faz aquele discurso, quando eles precisam evacuar a estação, e, e ele fala para os oficiais ali da frota que eles estão livres, ninguém vai julgar eles, se eles quiserem, né? Daí rola aquela coisa, não, todos estamos com você e tal, que é meio clichê, mas é legal ali no contexto. E ali ele começa a citar questões pessoais de alguns dos. Uhum. Essa aqui ela está noiva de um bajoriano, esse aqui Isso. o filho fez um trabalho da escola, tal, muito bom, né? Ou seja, o que essa cena significa? Como eles estabeleceram já vínculos com Bajor, né? Como não é só apenas uma missão, já faz parte da vida pessoal deles. E aí eu acho isso muito interessante do personagem Cisco, né? De mostrar que ele foi atribuído assim arbitrariamente o título de emissário, mas ele já está cada vez mais, né, entrando dentro do clima de Bajor, né? Eu achei isso bem legal. E o Down são os Palucos. Cara, que coisa horrível aquele bicho, que mal feito Isso é aquilo. mal feito. Isso aí Isso foi muito ficou mal mal feito, feito. né? Parecia filme do Zé do Caixão, o Cine Trash, assim, né? O Zé do E Caixão não aí, fazia melhor, que ele usava aranha não, de não, verdade, né? sem dúvida, né? É por isso que eu não posso ver os filmes do Zé do Caixão, apesar de já ter visto e gostado, porque eu sou aracnofóbico, né? Então, esse Paluco aí já me deixou meio assim, mas o que me deixou mais perturbado mesmo foi a tosquice, né, do bicho. E ainda, é mais nojento ainda, a Kira diz que eles comiam os Palucos, né? E eu, tá bom, cara, que horror, não queria ter descoberto essa faceta aí da sociedade bajoriana. Ai, vamos lá então. Dariane, contigo. Up and down, por gentileza, justifique. A primeira cena, quando o Quark conversa com o Odo e passa as informações de cargueiro e tudo, e depois o On pergunta, mas você está dando todas as informações para ele? Então ele vem com aquela frasezinha clássica dele, né, que a gente havia comentado aqui, e cita lá, então, as regras da aquisição, e diz que de vez em quando, né, você tem que escorrer e concordar com a paz, porque é uma maneira mais simples assim de você lidar com o inimigo. Eu achei muito interessante isso. E eu encontrei durante o episódio o que essa fala poderia causar. Se você declara paz para o teu inimigo, você o deixa inquieto, você o deixa num limbo sem saber o que está acontecendo, que o Odo teve uma reação assim imensa em relação a isso. E é o que foi observado durante aquelas cenas com todo esse desenrolar dos episódios. Quantas pessoas ali não se propunham a declarar uma paz, a dizer que estava tudo bem? A Vedek também fez isso direto, né? Tudo era tranquilo, fazia acordos, primava pelo bom tom, todas as pessoas se dando muito bem ali. No entanto, por trás disso, existia toda uma história sendo tramada com objetivos escusos. Acho muito interessante essa. Para mim foi assim, ó, uma frase que dá para levar para DS9 para a vida muito. Naquele momento mais crítico que você está entrando em embate com alguém, recua. Você deixa aquela instabilidade ali e o inimigo se torna frágil. A gente sabe disso, né? Muitos de nós talvez já usamos isso, talvez tivéssemos usado isso em algum momento da vida. De você recuar em meio a uma discussão, uma situação conflitante e tomar uma outra postura que deixou outra pessoa ou a outra situação ali sem saber o que está acontecendo. Às vezes você precisa recuar um passo para avançar dois. E talvez fosse isso que o Quark estivesse pensando ali quando passou as informações para o Odo. Qual a vantagem que ele tiraria a partir daquilo ali? Ele não dá ponto sem nó, né? E o Down, nossa, me deu uma angústia tão grande quando eu vi a Kira paradinha ali, absorta, como se ela estivesse num transe hipnótico através daquela experiência mística que ela teve. E isso me incomodou profundamente. Porque era um local idílico,
O monastério é um refúgio, é um santuário, totalmente isolado do restante do mundo. Então, a maneira... Ela não sabia o que estava acontecendo ali. Quando o Cisco chegou logo em seguida para conversar com ela mesma disse isso, né? Que ela estava num devaneio, assim. E isso me incomoda muito, a questão de muitas pessoas nublarem os seus olhos e ouvidos em função de diretrizes político-religiosas. Às vezes você cria uma espécie de imersão fanática que acaba te distorcendo e te tirando até mesmo a autodeterminação. Isso é muito perigoso. Eu acho que é muito cruel e muito perigoso quando as pessoas se deixam envolver e nublar o racionalismo, não puro, mas o mínimo de razão e de senso em função de dogmas ou paradigmas. E foi isso. Acho que dá a base do up e down. Eu ainda tive que caçar um down. Aquilo me deixou desconfortável entre outras coisas, né? O Paluco, aquele, me deixou desconfortável um pouquinho, mas é essa da apatia dela, desse devaneio. Se essa não é a Kira que eu conheço, essa não é a pessoa. O que aconteceu com ela? Que ela tá assim em transe místico. Sim, ela é uma pessoa movida pelo misticismo, pela religiosidade, mas ela tava, sabe? Isso foi bem... Ui. Muito bem, então agora vai o Silvio com seus ups and downs. O meu up é essa cena do primeiro episódio, do primeiro capítulo dessa trilogia, né? Episódio 21, onde a Kira, depois de ter conseguido ali convencer o Cisco a dar um runabout para ela e convencer que a missão era uma missão que valia a pena, né? Ele indica o O'Brien. O Cisco é muito sábio, né? Ele é um personagem muito sábio. Ele sabia que o O'Brien seria a melhor escolha. Ela queria ir sozinha, mas nem o Odo poderia ser um companheiro tão bom que o Odo não, né? O Odo não tem esse lido tático, né? De enfrentar os cardassianos na porrada, né? Vamos dizer assim. Aí essa cena eu gosto muito porque a Kira ela fala pro O'Brien que só há duas possibilidades para essa missão, né? Uma é trazer o Linalas de volta, né? Ou não voltar. E o O'Brien vira para ela e fala, ok, tá bom, né? Então tá bom, ela até fica que legal, né? Não tem problema nenhum. Por quê, né? Isso a Deep Space Nine trouxe para nós, para que a gente não se esquecesse que a Federação, eles são foda. A Federação é um puta de um modelo de sociedade, de um modelo humanitário, vamos dizer assim, ou um modelo empático sobre a vida humana, que é um modelo, mas é um modelo que tem uma rigidez militar, né? Não é um modelo militarista. Os cardassianos são militaristas, né? A Federação não é militarista, mas para poder assumir os postos e cargos da Federação, você tem que passar por um treinamento que é militar. E esse treinamento é forte, é um treinamento muito intenso, né? Que transforma a vida das pessoas, a ponto do O'Brien dar essa resposta, né? A Kira está se aliando, e os Bajorianos estão se aliando à força mais poderosa do planeta, pelo menos dos quadrantes, né? Dos 4 quadrantes, né? A força que conseguiu vencer os Borgs, a força né, que consegue pegar em pé de igualdade, que praticamente derrotou os Klingons, né? Que os Romulanos nunca conseguiram romper, e a força que vai derrotar os do domínio no futuro. Então, essa é uma cena muito legal, porque a gente olha quem é a Federação. A Federação ela é uma organização top, né? Tem lá o seu sentido pacifista da coisa, mas eles são muito fortes. Eles são muito fortes. É uma organização muito forte. Então eu gosto dessa cena porque ela reflete isso, né? E o Dal é esse personagem, como é que é o nome dele mesmo? Esqueci o nome dele. O nome desse é o General alguma coisa lá, né? General... Não, esse aí ele é coronel. Coronel. O general era o coronel. outro, né? O Mas general realmente eu nem gravei o nome dele. É Coronel alguma coisa, Coronel Veiz, uma coisa assim, né? Eu esqueci o nome dele. É Day, Coronel Day. Esse cara, esse personagem é muito mal escrito, gente. É muito mal escrito, porque, pô, o Cisco vai lá e fala pra ele, olha só, né? Os cardassianos estão por trás de tudo.
Aí o cara volta do nada, né, materializa ele ali, e aí perguntam, o general, esse sim, pergunta para ele, e aí, onde é que você estava? O que aconteceu? Ele, não foi nada, não. Tranquilo. Mas você materializou aqui do nada, né? Da onde que te materializaram? Bobagem. Bola para frente. Bola para frente. E fica por isso mesmo. E no final, ele é mau. Por que ele é mau? Ele quer matar o Cisco. Tá? Mas por que ele quer matar o Cisco? Por que ele tem aquela crise de raiva ali a ponto de pegar uma arma e atirar numa outra pessoa? Por quê? Por que ele tem... Por que ele queria tanto, né? Aonde o fanatismo dele tá ligado exatamente? Quais as origens do fanatismo desse cara? Não mostra, não tem, né? A questão é que ele faz porque o roteiro precisa que ele faça. O roteiro precisa de um personagem ali que vire a casaca, né, para casa deles e que mate o Lee Nalas no final, e foi ele. Ele é o Red Shirt da vez, né? Ele é tipo isso, né? O Red Shirt da vez. É o personagem que vai ser queimado por um propósito. Prof. Silvio. Oi? Pode falar. Sabe o que eu pensei quando eu o vi? Eu entendi muito tranquilo. Ele pertencia ao círculo e ele tinha ligação direta ali. Não tinha interesse nenhum dele demonstrar que os cardassianos estavam envolvidos. E talvez ele fosse... Mas o círculo não sabia. Mas o círculo não sabia que os cardassianos estavam envolvidos. Eles não sabiam. Não sei, eu achei que ele tivesse ligado a algum dos dois ali. Eu acredito. Então ele é um infiltrado dos cardassianos? Se ele fosse um infiltrado dos cardassianos, eu poderia entender. Falar, até beleza, pensei então nisso, porque não sei. Assim como tem, a gente não esqueceu, não tá no up-down aí, mas aquele brinco mandado por um cardassiano, será que todos os cardassianos aprovavam mesmo o que aconteceu com Bejor? Ou não? Como a gente sabe que nem todos os militares, soldados rasos, eles acompanhavam e seguiam e sabiam o que estava acontecendo na guerra, eles obedeciam ordens, a massa de manobra aquela, enfim, militarista. E quem sabe aquele cardassiano fizesse isso? E quem sabe esse cara fosse uma pessoa mas nós estamos conjecturando ali, aqui, né? Porque o episódio e o texto do episódio não indica nada disso, né? É que a gente está fazendo conjecturas aqui, o porquê dele ter isso daí, né? Porque eu olhei e disse assim, o cara é do círculo, pronto. Mas aí foi isso, a leitura de mundo que a gente tem e os pressupostos que a gente imagina. A gente já está dando, tem razão. Eu entendo esse personagem como um cara, um bolsonarista. Ele é favorável ao Bejor para os bajorianos, né? Por isso que qualquer fato que, mesmo sendo um fato comprovado, que refute isso, né? Ele vai negar. Então, eu acredito que foi nesse sentido que ele só negou a informação do Cream, porque ele sabia que o General Cream não pensaria dessa forma. Se surgisse esse fato, ele não era um fanático, né? O Cream, ele não era automaticamente alinhado ao círculo, né? É possível. É uma justificativa melhor, né? De toda forma, é um personagem mal escrito, né? É um personagem mal escrito que poderia ter sido feito. Poderia ser melhor mesmo. Né? Então, vale o down do episódio. Muito bem. Sim. Podia ser muito mais explorado na trama.